Temos passado por uma série de feriados e, juntamente com eles, uma série de datas em que nós somos estimulados a refletir a nossa vida a partir do contexto. E o contexto hoje tem nos convidado a gastar muito tempo consumindo muita coisa. E quando chega o Natal, essa data onde nós oportunamente aproveitamos para conviver com quem amamos, e essa data é oportuna para isso, apesar de que não é difícil eu conversar com algumas pessoas e elas dizerem que se sentem muito tristes nessa data. Essa semana aconteceu isso, traz muita tristeza. O convite dessa série, Maratonando o Natal, é justamente trazer uma luz aos nossos corações a partir do que o Natal representa. De forma alguma, o convite dessa série é cumprir a data, mas celebrar o motivo da data. Não é o evento, mas celebrar o motivo da data. Sendo que hoje o nosso tema é o nascimento improvável. E eu peguei essa série e fui apresentar para um amigo. Ele falou assim, cara, maratonando o Natal, parece que a gente vai correr uma maratona. Eu falei, então, meu amigo, você está muito pouco atualizado, aí está precisando se conectar mais com, pelo menos, os aplicativos de filme, porque maratonar aqui é quando eu vejo algo no Netflix ou em outro aplicativo que é muito bom, tipo uma série, e eu sinto vontade de ver tudo rápido, de simplesmente assistir até o último episódio, porque eu quero saber o que vai acontecer no final. E a minha ideia aqui em 3 domingos é justamente provocar essa sensação na gente, querer ver algo repetidas vezes aos domingos, porque eu tenho que chegar na grande celebração que é feita no dia 24, querendo entender o final, mas o final não está mais lá. O final acontece no dia 24 no nosso coração, quando nós estamos juntos com aqueles que amamos e celebrando a vida. E para falar dessa primeira mensagem, eu trouxe um texto a respeito de quando Maria recebeu a notícia do anjo de que ela ficaria grávida de Jesus, e o impacto disso na vida dela, e como ela respondeu a isso, e mais que isso, o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. E eu chamo essa mensagem de hoje de um nascimento improvável, o texto sendo o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, atenção agora, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Repare que o anjo já deu o nome do filho de Maria. Não foi ela com José que acordaram esse nome. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Segunda vez que aparece Davi aqui, gente. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, que é João Batista. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria:
Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Ao refletir sobre esse texto, me veio uma pergunta que eu quero compartilhar conosco diante da realidade de nossas vidas hoje. Que tipo de rei, que tipo de governo, que tipo de governador você quer guerreando as suas batalhas hoje? Pense nas batalhas da sua vida. Que tipo de rei, que tipo de governo e que tipo de governador você quer guerreando as suas batalhas? Sem dúvida alguma, aqueles que passam por batalhas esperam os heróis mais aptos na sua guerra, os mais capacitados, as armas mais poderosas. E na cultura de Jesus, aguardava-se um governador com essa capacidade de guerra, capaz de derrotar os inimigos de Israel, a ponto de trazer o povo daquele reino para o seu verdadeiro lugar. Então, Israel estava sendo dominada nesse período pelos romanos, antes disso por outros povos, e esperava-se a vinda de alguém que guerreasse. Eles esperavam o guerreiro, dentre outras coisas, o guerreiro mais capaz. E você e eu, diante das lutas da nossa vida, nós esperamos também o guerreiro mais capaz. Quando eu estou com uma doença, eu espero o médico mais capaz. Quando eu estou com uma questão mental, eu espero o profissional mais capaz. Diante das lutas do dia a dia, onde eu espero retorno pelo meu trabalho, eu espero estar naquele lugar que é melhor ou mais capaz de me pagar. Então, todos nós, naturalmente, esperamos os guerreiros mais capazes. Diante dessa espera, eu já quero começar a refletir no texto dessa noite, pensando a respeito de onde os pais de Jesus vieram. Jesus nasceu em Belém, mas Maria não era de Belém. Repara o texto aqui. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. E aqui já vem uma grande dica desse texto. Jesus não nasceu numa grande cidade. Jesus nasceu numa cidade bem pequenininha, do interior do seu reino. Ninguém esperaria nascer um grande rei numa cidade daquela. Deus realiza grandes coisas em lugares improváveis. Essa é a primeira improbabilidade desse texto. Ninguém esperava alguém para guerrear a sua vida que viesse de Nazaré. Esperavam vir de Jerusalém, onde estavam os grandes reis. E a primeira lição para a gente essa noite aqui que eu quero compartilhar é que Deus realiza impossíveis de lugares improváveis na nossa vida. Isso me faz refletir que normalmente, diante das lutas que nos aguardam, nós temos uma expectativa. Como esperavam Davi. Por isso que o nome de Davi aparece 2 vezes naquele texto. Davi era a expectativa de um povo que esperava vencer suas batalhas. E recebem Jesus. A realidade é totalmente diferente da expectativa daquele povo. No lugar de poder, eles recebem fragilidade. Fragilidade. Quem é mais frágil que um bebê? Ontem, eu, a Cláudia, a Simeone e a Laíde fomos visitar, muitos conhecem, talvez outros não, vão lembrar dela, nós fomos visitar o Pedro, filho da Taiga, com seu marido Marcelo. Chegamos lá, pegamos aquele bebê de 3 meses no colo. Eu não pego o bebê, porque eu acho muito frágil. Eu tenho a sensação de que eu vou cometer algum erro e vai dar ruim, então eu não pego. Eu espero chegar com 1 aninho, quando já sobe de cavalinho nas costas, aí para mim fica legal. Porque bebê passa essa ideia de fragilidade. Então nós temos uma expectativa que Deus haja na nossa vida com grande poder, e às vezes Deus chega de um lugar improvável e de uma maneira muito frágil. Israel esperava que viesse o leão da tribo de Judá e encaram na cruz o cordeiro ensanguentado. Esperavam, esse era um atributo esperado a respeito de Jesus, que ele fosse um leão, um guerreiro. E nós vemos um Jesus que morre na cruz. Isso é loucura para as nossas cabeças, principalmente quando nós vivemos numa cultura onde os humanos têm expectativas de serem reis. A cultura que nós vivemos faz com que nós vivamos as expectativas de sermos reis.
E quando eu falo que queremos sermos reis, nós queremos ser os melhores. Nós queremos andar, nós queremos estar acima dos altares da vida. E Deus, Ele faz um movimento contrário. Ele humilha-se e se torna humano. Deus age de formas improváveis, em lugares improváveis, para mostrar o seu poder. E o seu poder de guerra não está na sua capacidade de batalha, mas está na sua capacidade de fragilizar-se a ponto de se comunicar conosco e dizer: eu sei, eu conheço a tua fragilidade. Eu conheço o que você está passando hoje, independente de como vai ser o evento do Natal. Em tempos onde todo mundo tem argumento para provar algo, e é muito engraçado, isso foi comentado ontem, mas não estou dizendo a respeito do comentário de ontem não, isso acontece normalmente, já ouvi isso 3 vezes essa semana. Quando você pega um exame médico e não sabe o que é, qual é o primeiro lugar que você vai? No médico? Não é no Google. A gente quer ter argumento para poder comprovar tudo. Todos nós aqui temos teses de doutorado melhor do que os doutores da vida, que passam a vida estudando isso. Nós queremos provar algo. E o grande problema disso que nós tentamos provar é que nós queremos provar algo para validar a nossa opinião. Eu estudei nos melhores livros, eu passei nos melhores professores, eu faço parte dos grupos mais inteligentes, porque eu tenho uma opinião e ela precisa ser validada. Em tempos onde todo mundo tem argumento para provar algo, Deus quebrou os argumentos do mundo, mostrando algo improvável para a humanidade. Porque Deus transformou o improvável em impossível. Quem pode imaginar uma mulher engravidada pelo Espírito Santo? Eu não consigo conceber isso. Dentro das minhas probabilidades, eu não consigo. Mas aquele anjo falou que era possível. Ele chegou para Maria, uma virgem, e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com vocês. Deus faz coisas impossíveis acontecerem em lugares improváveis para mostrar o tamanho e poder dele, não pela guerra, mas pela capacidade que ele tem de te amar e de me amar. O impossível de Deus é perturbador, sim. Não é perturbador. Foi perturbador para Maria pensar assim: como que eu vou explicar para a sociedade que eu estou grávida? Hoje isso não é tanto problema, né? Mas naquela época era. Como é que eu vou explicar para a sociedade que eu estou grávida? Eu nunca tive nenhuma relação sexual com meu marido. Isso era extremamente perturbador. E a palavra perturbador aqui nesse texto, ela quer dizer que Maria ficou confusa, perplexa. E o improvável de Deus faz isso. Ele nos deixa perplexos. O nascimento de Jesus é um convite e também um desafio a todas as probabilidades da nossa mente, quando nós achamos que entendemos tudo a respeito da vida. Quando Deus age, nós ficamos confusos, porque Ele não age pela nossa lógica, Ele não age pelos nossos paradigmas, Ele não age dentro da nossa visão de mundo, Ele age dentro da visão de mundo única e exclusiva dEle. E foi isso que Paulo trouxe para a gente na carta aos Coríntios, na primeira carta, nos versículos 18 e 19. Esse negócio é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que entendemos esse milagre improvável e impossível de Deus, isso é poder de Deus. O poder de Jesus, através do Evangelho, está justamente em Ele mostrar fragilidade. Talvez eu bote aqui um sinônimo: empatia. E Ele se conectar com a nossa dor mais essencial. Gente, pensa comigo. Se há na sua mente, se passa pela sua mente a hipótese de Jesus ser Deus, como Ele é, vamos dizer que você não crê nisso, mas se passar essa hipótese, Ele não poderia ter aparecido em qualquer fase da vida? Já chegava por aqui, entrava por ali, não poderia ter feito isso em qualquer fase da vida? Poderia chegar aqui parecendo um velhinho sábio que nem o mestre Yoda lá do Star Wars,
verdadeiro é minha palavra, poderia ter chegado. Ele poderia chegar aqui como um grande guerreiro, numa armadura poderosa, e todo mundo ia fazer assim, uau! Ia ter mais gente no palco de Jesus do que da Taylor Swift. Se ele aparecesse assim, não é verdade? Ele veio pequenininho, para se conectar com o nosso coração. Isso é loucura. Isso desafia qualquer ciência, qualquer lógica humana. E Paulo diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Jesus não está procurando gente inteligente para entendê-lo. Jesus não está procurando gente sábia para entendê-lo. Jesus está procurando gente que pela fé acredite na improbabilidade dele ter vindo assim, nascido como uma criança. Inclusive Paulo nesse texto ele faz uma afirmação profunda. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Isso é tão improvável. O nascimento de Jesus é um negócio tão louco, que não adianta você querer usar toda a sua ciência, a sua tecnologia para entender. Só tem um caminho para acreditar em Jesus, só um, o da fé. Porque o impossível para Deus sempre vai superar o impossível de Deus sempre vai superar as nossas expectativas. Por isso que o anjo chega para Maria e fala assim, Maria, não tenha medo. Eu sei que esse negócio é meio confuso para você agora. Fica tranquila. Eu sei que esse negócio aí está meio complicado. Mas confie em mim, tenha fé em Deus. Porque eu, o anjo que vem falar com Maria, eu não, Cláudio, tá? Aquele lá, tá? Eu sou mensageiro e estou dando uma mensagem para você. Fique tranquila, se você realmente tem fé em Deus, nesse Deus que você vem tendo fé ao longo de toda a sua vida, fica tranquila. Porque é o seguinte, esse menino que vai nascer, você só tem um compromisso. Além de criar, né? Porque Jesus mamou, Jesus golfou, Jesus com certeza fez xixi, cocô na fralda. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Teve que carregar Jesus e ensinar a andar. Mas só tem um compromisso, é cuidar dele e colocar nele o nome de Jesus. Porque ele é o Senhor que virá governar. Então não esperem vir um grande rei para as causas da sua vida. Não espere vir um grande guerreiro. Não espere vir a pessoa mais capacitada para resolver o seu problema hoje. Espere Jesus. Os problemas mais profundos da sua vida não vão ser resolvidos com inteligência humana, nem com sabedoria, nem com inteligência artificial, muito menos ainda. Eles vão ser resolvidos com Jesus. É só com Jesus. E isso é fé. Tem gente até hoje tentando explicar Jesus. E eu, caso a aposta, vai tentar e não vai conseguir. Porque não dá para explicar isso. Você pode até estudar a respeito. E o reino de Jesus jamais terá fim. Um outro homem, de repente, Jesus, ele ia caminhando com seus discípulos. Ele quis passar ali pela região da Galileia. E de repente, tinha um homem lá que Jesus falou, em você não há falsidade nenhuma. Um homem certo, correto com a vida. O nome dele era Natanael. Aí os discípulos deles falaram assim, vamos ali até Natanael. Aí quando chegaram até Natanael, Jesus falou para os discípulos, vamos lá até aquele Natanael lá. Quando chegaram até Natanael, Natanael tinha uma expectativa tão errada a respeito de quem viria salvá-lo, de quem viria cuidar dele, que quando falar que Jesus era de uma família que havia nascido aonde? Rapaz, aonde? Nazaré. Olha o que Natanael falou. Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? A gente tem tanta expectativa de um Jesus, de um Salvador, de um Redentor, de um Deus aos nossos moldes, que isso vai obstruindo a nossa visão para entender Jesus simplesmente como Ele é. Muitos de nós somos como Natanael. E falamos assim, realmente Jesus pode fazer isso mesmo? Entretanto, Jesus conhecia mais Natanael do que ele a si mesmo. E falou assim, primeiro Natanael, você realmente é verdadeiro israelita. Você faz parte do povo de Davi. Você está esperando com integridade a vinda de um Messias. Aí quando ele falou isso, que ele realmente era, Natanael falou, mas como é que esse homem sabe da minha vida assim? Aí Jesus falou algo a respeito dele,
que nem ele sabia que Jesus sabia. Eu vi quando você estava sentado debaixo da figueira, antes de Filipe chamar você. Isso assustou Natanael, a ficha caiu e Natanael falou: Mestre, tu és o Filho de Deus, é o Senhor. Enquanto você e eu, nós ficamos buscando explicação para entender a Deus, Deus já está falando aqui nessa noite que Ele já te conhece, antes de você saber que Ele te conhece. Pois a palavra diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, independente da sua história, dos seus erros, dos seus acertos, de tudo aquilo que você escolheu errado na sua vida, Jesus sempre soube quem você é. E Ele veio para você. Cuidado com as suas expectativas. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas expectativas. Porque a nossa realidade, frequentemente, é confrontada por elas. Porque o que pode parecer improvável para você, é perfeitamente possível para Deus. Na dúvida de Maria, ela ainda levanta alguns questionamentos, dizendo o seguinte: como isso vai acontecer? O anjo fala: calma, Maria, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai tornar isso possível. Eu sei que é improvável, mas não é impossível. A gente confunde esse negócio, né, achando que impossível e improvável é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O improvável é improvável até que algo aconteça que consiga prová-lo. E nesse caso aqui acontece mediante o poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E no final, ele fala que Isabel também, 2 milagres, uma virgem e uma estéril, tendo filhos. E ele termina com a seguinte frase: pois nada é impossível para Deus. Nada. Não adianta colocar Deus na sua régua. Não adianta colocar Deus na sua caixa. Não adianta querer usar de sabedoria e inteligência. Não adianta. Você não vai conseguir. O que você precisa fazer é crer que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu justamente por quem nós somos, apesar de quem nós somos. Ressuscitou ao 3º dia e hoje está sentado à direita de Deus e virá um dia para resgatar vivos e mortos. É tudo que eu preciso saber. E quando eu sei disso, eu falo para Jesus, eu trago diante de Jesus algo muito parecido com a fala de Maria. Está aqui seu servo. Está aqui sua serva. Se essa é a sua vontade, Senhor, eu estou pronto. Me perturba essa história. É muito improvável de acontecer. Vai ser uma loucura a minha vida. E quem acompanhou a vida do casal viu que é uma loucura. Tiveram que fugir para o Egito, sair do Egito, voltar. Herodes querendo matar. A minha vida vai se tornar uma loucura. Mas mais importante do que isso é ser serva do Senhor. É colocar minha vida nas tuas mãos. E eu quero terminar minha mensagem essa noite dizendo o seguinte para todos nós: quanto mais nós acreditarmos no impossível de Deus na nossa vida, mais coisas improváveis Deus vai fazer na nossa vida. Eu vou contar algo que constantemente marreta o meu coração. Às vezes parece que Deus me permite passar por algumas coisas para falar para o Cláudio somente uma coisa: abre mão. Só abre mão. Deixa que eu faça o resto. Só abre mão. Eu vou usar um termo meio evangeliquez, mas talvez seja mais fácil para a gente entender. Às vezes a bênção não vem
Porque a gente segura ela na mão e não larga para que Deus mostre o real valor da bênção. Abre a mão. Abre mão da sua inteligência, abre mão da sua sabedoria, abre mão dos seus achismos, abre mão da sua academia, abre mão de tudo. E quando você vê, o impossível de Deus vai acontecer de uma forma improvável na sua vida. Porque o improvável jamais foi impossível para Deus. Jamais foi. Eu até digo mais. O impossível de Deus supera qualquer expectativa nossa. Eu já vi pessoas sendo curadas, casamentos sendo restaurados, vidas sendo reanimadas, ossos secos se encherem de carne e vida, só porque o impossível de Deus superou as expectativas de muitos homens e mulheres. E jamais houve nada na sua vida, e nem há, e nunca haverá, que seja impossível para Deus. Nada. Deus continua curando. Deus continua realizando milagres. Deus continua trazendo alegria em corações entristecidos. Deus continua renovando onde parece que a terra está seca. E isso pode ser o seu coração. Se essa noite você quiser deixar o que está endurecendo a terra do seu coração nas mãos de Jesus. E por isso eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse instante.